Muito bem, a gente já está de volta. Chefe Thiago está aqui mais uma vez. Obrigada, viu? Obrigado a vocês. Está sendo muito bom conhecer um pouquinho mais das suas receitas, do seu trabalho e principalmente provar tudo aquilo Sim, que a muito gente vê bom. nas imagens, né? Que a gente tem aquele vislumbre. Olha só o pão que o Thiago vai ensinar pra gente hoje. Pão sem glúten, você que tá aí gluten free, você que tem alergia, presta atenção nessa receita, porque essa receita é para você. E para você também que está querendo ficar longe daqueles artigos de origem animal, ovo, leite, manteiga, margarina, esse é um bom pão para você. E, Thiago, pão sem glúten não é para qualquer um. Não, por isso que Eu eu já fiz precisei cada adaptar coisa, um pouco, rapaz do céu. Já fiz muita coisa que não deu certo, viu? Sim, geralmente as farinhas, né? O segredo tá em misturar um pouco mais farinhas diferenciadas, para você poder dar uma maciez no pão. Tá. Então, tô percebendo que essa daqui você também fez essas suas adaptações, Sim. mas enriqueceu ele também para deixar um pão com fibra. Isso, então é importante falar que a gente pode agregar as coisas, né? Não precisa seguir a receita ao pé da letra só e você pode agregar. Eu gosto muito de fazer tipo uns 7 grãos com esse. Eu não fiz, mas você pode usar sementes de girassol também, Digamos de que você ensinou a abóbora. base aqui. Isso, eu ensinei a base e você pode agregar ali outras sementes no meio do pão ou em cima fazendo uma crosta que vai ficar muito bonito. Gostei da ideia. E agora, Thiago, conta pra gente quais são os ingredientes necessários. Vamos lá. Eu vou usar aqui a linhaça dourada primeiro, vou fazer um gel dela. Então, eu deixei separado aqui 3 colheres de sopa de linhaça e eu vou usar 100 ml de água. Tá. Depois eu vou misturar os secos. 200 gramas de farinha de arroz, 100 gramas de polvilho doce. Vou usar o açúcar demerara, 2 colheres de sopa dele. 1 colherzinha de sopa de fermento biológico seco ou 10 gramas, que é um envelope também. Tá. 1 colherzinha de chá de fermento químico apenas e a linhaça dourada, uma meia colher de sopa mais ou menos, que você vai agregar ali também o valor nutricional no pão. Você tá usando então 2 tipos de fermento para esse pão? Sim, 2 tipos de fermento. O fermento químico ele vai ajudar a arear também e crescer também esse pão, porque ele vai funcionar meio que um pão bolo. Tá. E esse fermento aqui já dá aquele gostinho de pão Já caseiro. dá o gostinho do pão, vai trabalhar um pouco a massa um pouco mais pesada, então ele vai reagir com o açúcar, por isso que o açúcar também vai nessa receita. Pode acrescentar o sal a gosto. Tá. Então, assim, a receita básica não precisa pôr o sal, mas ele fica um pouco mais adocicado. Então, a gente tempera ali com o sal, mas eu vou explicar uma outra etapa depois para ele não matar o fermento também. Então tá, vou lavar minha mão para Uma ficar de colherzinha- ajudante na Uma cozinha. colherzinha de azeite também que a gente vai incluir na massa posteriormente. Entendi. Tá bom. Você que está chegando agora, você que não pôde anotar essa receita, já sabe, né? É só se inscrever no nosso canal no YouTube para pegar essa e outras tantas receitas. Aproveita e aciona lá o sininho para receber as notificações do Vida e Saúde, tudo que a gente traz lá de legal para você. Você fica sabendo em primeira mão, fica sabendo e pode compartilhar também. Vamos Isso lá, aí. pão demora um pouquinho. Novamente, uma receita de forma simples e prática. Não vai demorar muito, não vai precisar sovar, você só vai misturar como se fosse um bolo. Então, eu vou primeiro fazer o gel da linhaça, porque ela vai dar uma liga. Eu vou pôr os 100 ml de água, aproximadamente aqui nas 3 colheres. E vou deixar ela hidratando enquanto eu misturo os meus secos. Tá. Então, ela é o primeiro passo da receita, porque eu quero a linhaça ela bem hidratada e eu quero que ela libera o gelzinho dela. Que é super rico, né, Thiago? Sim. Vai ficar ali um pouco de canto. Eu vou misturando as farinhas secas aqui primeiro. Farinha de arroz. E você já fez esse pão com farinha de arroz integral? Já não altera, pode fazer com a farinha de arroz certo. integral. Pode utilizar, em vez do polvilho também, pode utilizar a tapioca. Que a tapioca legal. também vai funcionar bem para esse pão. E polvilho azedo não vai ficar com gostinho tão bom. Polvilho azedo, ele Vai ficar um pode dar mais sourdough. rachadinho ainda no pão. Gente, ele põe tudo junto, então. Fermento, o açúcar, as farinhas, fermento de bolo também. Aí mistura. Vou dar já uma incorporada nas farinhas, deixar homogênea.
Aqui não tem uma quantidade tão certa, porque você pode pôr o grão que você quiser na receita. Mas se eu encher, se eu colocar, por exemplo, eu vi que você colocou mais ou menos aqui uma colher de sopa de linhaça. Se eu coloco uma de linhaça, uma de chia, uma de germe, uma de um monte de coisas, não vai ficar pesado o pão? Pode, dependendo dos grãos, sim. Mas ele vai ter bastante fibra, só que também vai aumentar um pouco a caloria aí, né? Tá, pra então quem tem que aquela usar restrição, tá seguindo a dieta certinha. mais assim, com moderação. Sim, Esse é o gel da linhaça que você é jogou o gel aqui da por último. linhaça. Agora eu só vou acrescentar água e ir agregando a água nessa massa. Ela não vai ficar um pão para sovar na mesa, mas também não vai ficar uma massa líquida. Ela vai ficar uma massa maleável. Tá. E você usa sal nessa... Você já me disse que sim, né? Agora, depois da gente conseguir incorporar a massa, deixar ela úmida, aí a gente vai adicionar o sal. E óleo? Você não usa óleo na receita? Sim, vou usar a colher de azeite também. Ah, tá. Eu perdi essa parte. Perdi a parte do azeite. E o polvilho e tanto a farinha de arroz também, eles se comportam diferente de uma farinha de trigo na massa, né? Sim, nós não temos aquela liga, né, do glúten aqui na farinha. Então, como a gente não tem glúten, a gente precisa dar a liga com outros substitutos, que são a linhaça, o gel, que eu usei no início, e também o polvilho. Polvilho que vai deixar o pão macio. Não pode uma quantidade muito exorbitante de polvilho, porque senão vai ficar tipo um pão de queijo. Ah, Ainda tá. você vai perceber o polvilho no pão. O legal desse pão é você perceber ele como um pão mesmo, não muito aquele puxa-puxa. Ele vai ficar macio, vai ficar bem maciozinho, mas ele não precisa ficar um puxa-puxa. Não queremos isso, não queremos pão de queijo, A gente quer um queremos pãozinho pão. mesmo, né? Ó, mais ou menos nessa textura, eu já posso agregar o azeite e o sal também. Ó, dá uma olhada aqui então, ele fica tipo de uma colinha, assim, mexe um pouquinho. Ele não precisa Olha ficar lá, ó. tão... Ó, ele não tá super mole, mas Isso. também não tá durão, não. Ele não vai moldar, então a gente vai moldar só ali na forma mesmo. Tá. Vou pegar uma colher limpa, peraí, chefe. Temos aqui uma colher de sopa. Obrigado. E essa quantidade de receita, ela rende mais ou menos quantos pães? Ele vai render um pão desse tamanho. Um pão de peso forma. Tá dando em torno de quase 300 gramas. Tá, um pãozinho grande, então. Dá pra fazer pão de ervas, Dá. Você pode agregar aqui o tempero de sua preferência. um pão de alho, um pão de cebola. Pão de alho. Delícia, hein? Geralmente usa aquelas cebolas em flocos ou com tempero tipo vinagrete, que já vem com pimentão. E aqui o importante também é a gente misturar bem todos os ingredientes. E a gente vai agora untar a forma do pão. Ela é tipo de pão inglês, do bolo inglês. Então a gente vai untar. Você quer untar com azeite mesmo? Pode ser, tranquilo. Pra dar um gostinho, né? Geralmente ela tem essa elasticidade, tá vendo? Esse ponto é importante a gente notar, porque a inexperiência na cozinha faz a gente ou deixar bem durão pra gente moldar e querer enrolar, ou deixar mole demais, aí vai ficar com aquela coisa, não vai ser um pão, vai ser uma Importante torta. um teor certo de água dentro da farinha para que ele não fique tão duro ou ele rache muito, né? Como já é farinha que absorve mais água, é uma farinha mais seca, aí a gente tem que trabalhar com um pouco mais de água para ele ficar macio também. Então a gente vai conseguir manter a maciez dele por uns 2, 3 dias fora da geladeira. Ou então eu posso cortar as fatias de pão, posso deixar ele na geladeira por uns 5 dias e aqueço meu pão toda vez que eu for comer. Uma frigideira. Uma frigideira, já pega a fatia. Ou então eu também posso congelar. Congelar também a durabilidade em torno de 4 meses. E tá com um cheirinho bom de pão, hein, gente? E aí do congelador vai direto para a frigideira também. Tá. Agora o importante aqui, para quem está em casa, é deixar descansar essa massa em torno de uns 30 minutos
ou dependendo da temperatura do ambiente, deixar completar até aqui em cima. Ele vai deixar mais macio o pão. Mas então, nada de assar agora, porque se eu assar agora, ele vai ficar um pão solado. Isso. O importante é deixar o fermento agir e ele fazer o crescimento dele. Ele vai ficar bem mais leve, você vai perceber. E ele vai chegar mais ou menos na altura da forma. Legal. E depois você vai assar por quanto tempo? Descansou lá os 30 minutos, 40 minutos, dependendo da temperatura que está aí na sua casa. Como que a gente assa? Ele vai funcionar como um bolo. Então, você vai assar ele em torno de 20 a 25 minutos num forno de 180 graus Celsius, que é o médio. E ele vai criar a casquinha, você vai ver, só que você vai fazer o quê? Também o ponto de furo. Vai furar, dar uma furadinha e ver com o palitinho ou com a faca se não está muito molhado dentro. Entendi. O importante é ele sair mais sequinho, não precisa deixar ele tão seco dentro do forno. Mas parou de ficar úmido no palito, você tira do forno, deixa ele descansar. Ele vai soltar as laterais da forma, você vai deixar descansar por uns 20 minutos. Depois é só você desenformar ele. O legal é deixar numa gradinha, vai deixar secar mais um pouco ali para rodear o ar em todas as laterais do pão. Ele vai ficar com uma casquinha gostosa também e o miolo bem macio. Muito bom. Vamos guardar isso aqui então, vamos deixar descansando. E eu quero provar essa delícia. Mas eu pedi o seguinte, chefe. A nossa mesa ali, aquela bancada, ela às vezes não é tão firme. Vamos cortar esse pão aqui? Vamos. Olha que lindo, ele enfeitou aqui com alecrim. Pode mostrar para então. vocês o ponto Vou deixar o chefe cortar miolo aqui para mim. Tá bem assado, olha, percebe que ele não tá Ele não ficou tá douradinho seco. natural, Sim. não precisei colocar nenhum outro tempero para ficar amarelado, né? Tá. Ah, isso que eu queria ver por dentro. Olha só, gente, que legal a textura. Já tô mostrando para vocês a textura de pão e não de... Sim. E não é aquela textura de pão de queijo, ele tá úmido aqui por Isso. dentro. A linhaça garante essa umidade Sim, também, não é não? vai reter um pouco da umidade dele. O importante é sempre deixar embalado para não pegar o ar, que ele vai manter melhor a característica. Tá. Ou geladeira ou fora da geladeira, mas bem fechado. E dá para fazer pão na chapa com esse pão? Sim, fica muito bom. Na Tá frigideira? bem? Bora provar? Bora provar. Traz aqui, ó, vamos levar aqui nessa madeirinha pra gente já provar. E leva um enfeite também, porque a gente come com os olhos. Olha que legal, pão sem glúten, sem ovo, sem leite aqui, o chefe Thiago Bueno ensinou pra gente hoje. E se você também quer copiar essa receita, quer fazer na sua casa, quer de repente começar a ganhar um dinheirinho extra, tá aí uma receita. Isso. E os ingredientes também não são muito caros. Você consegue ter um lucro em torno de 120% a 150% nesse pão e pode vender com um valor bom. Olha aí que legal. Um valor Olha aí. acessível, né? Ó, pega aí, Thiago, por favor, você primeiro. Eu vou começar sentindo o cheirinho dele. Tá muito gostoso, super agradável. E quero provar um pedaço puro primeiro. Dá pra fazer ele um pouco mais doce, com algumas castanhas e passas. Você Gostoso. consegue adaptar. Se você não incluir o sal na receita, você consegue pôr ali uma passas, uma castanha, algumas coisas mais doces. Come com a sua geleia no café da manhã. Mas eu Ou gostei então dessa deixa proposta meio salgadinho. salgado, mas ele tem o tempero ele é do meio doce. agridoce, Ele sim. tem tempero. Eu vou de geleia. Geleia de damasco da Super Bom. Aqui no pão vegano de hoje. Uma delícia! E ó, você que tá querendo fazer essa receita, chegou agora, se inscreve lá no nosso canal no YouTube. Pega essa receita, pão vegano sem glúten, do Thiago Bueno, para você fazer. E se você quiser conhecer mais do trabalho do Thiago, você pode também acessar o canal dele, o perfil do Instagram, Isso. Chefe Thiago Bueno, do jeito que fala, se inscreve, Chefe Thiago Bueno, e você vai ter lá muita coisa legal, palestras. Você trabalha bastante aqui na região do Vale, aqui perto de São Trabalho Paulo, bastante né? na região do Vale, com feiras, exposições, oficinas e também parcerias. Fica Uma ali, delas é o Vida e manda as Saúde. fotos, faz a receita, se Marca a precisar de gente. dica, ajuda, marca a gente lá, também estou à disposição. Amei.
Amei aprender e provar a sua receita. E olha, eu quero te agradecer por tantas receitas que você compartilhou aqui com a gente ao longo desse mês inteiro e desejar sucesso para você. Muito obrigado, eu agradeço a vocês e fica à disposição. Qualquer café da manhã pode me chamar. Não fala que a gente chama, não fala que a gente chama. A gente vai ficando por aqui também. Um grande abraço e até amanhã com mais vida e saúde para você. Tchau!